O jogo do capitão. Tive uma ótima experiência com meus filhos quando eles tinham 3, 4 e 7 anos. Na época eu estava escrevendo um livro para professores sobre como criar escolas em harmonia com os princípios da comunicação não violenta, em harmonia com os princípios de respeito mútuo entre professores e alunos, de modo a criar instituições que promovessem os valores da autonomia e da interdependência. Como parte da pesquisa para o projeto, quis aprender mais sobre os tipos de escolha que poderíamos confiar que as crianças fariam e que pudéssemos contar com elas para que desenvolvessem melhor sua capacidade de tomar decisões na vida. Nessa época achei que um bom modo de aprender mais sobre isso seria praticando com meus filhos um jogo que chamamos de capitão. Todo dia eu nomeava uma das crianças como capitão. Eu lhe confiava muitas decisões que normalmente eu tomaria, mas só passaria a decisão às crianças quando estivesse disposto a conviver com qualquer escolha que elas fizessem. Como eu disse, meu propósito com esse jogo era aprender como as crianças escolheriam, com que idade conseguiriam fazer certas escolhas e quais não seriam fáceis para elas. Eis um exemplo de como esse jogo se desenvolveu e como foi uma boa experiência de aprendizado para mim. Certa vez levei as crianças para buscar a roupa na lavanderia. Quando paguei, a mulher me entregou 3 balas. Imediatamente vi uma boa oportunidade de repassar a decisão ao capitão. Quando a mulher me estendeu as balas, eu disse: "Por favor, dê as balas ao capitão." Bom, ela não sabia do que eu estava falando, mas o capitão sabia. Brett, de 3 anos, avançou, estendeu a mão e ela lhe entregou as balas. Então perguntei: "Capitão, pode escolher o que fazer com essas balas?" Imagine que dura decisão para esse capitão de 3 anos. Ali estava ele, com 3 balas na mão. Uma irmã a encará-lo, um irmão a encará-lo. O que escolheria? Bom, depois de pensar bem, ele deu uma bala ao irmão, outra à irmã e comeu a terceira. Quando contei essa história pela primeira vez a um grupo de pais e mães, um deles afirmou: "Ora, mas foi porque você lhe ensinou que o certo é dividir." E eu respondi: "Ah, sei que não, porque uma semana antes ele esteve numa situação bem parecida e comeu as 3 balas. Adivinhe o que lhe aconteceu no dia seguinte? Ele aprendeu que, se não levarmos em conta as necessidades dos outros, as nossas nunca serão atendidas." Ele realmente teve uma aula rápida de interdependência. Foi emocionante para mim ver com que rapidez as crianças percebiam isso quando de fato tinham que fazer escolhas, que nunca conseguimos cuidar direito de nós mesmos sem demonstrar a mesma preocupação com as necessidades dos outros. Como eu disse, não é fácil para os pais abrir mão do conceito de punição. Está profundamente arraigada em muitos pais a ideia de que a punição é uma necessidade. E eles não conseguem imaginar o que mais se pode fazer quando as crianças se comportam de uma maneira que pode ser prejudicial para si e para os outros. Não conseguem conceber outras opções além da permissividade de deixar para lá ou de usar algum tipo de ação punitiva. O uso da força. Achei muito importante apresentar a esses pais e mães o conceito do uso protetor da força.
e fazer com que vissem a diferença entre o uso protetor da força e o uso punitivo da força. Quando é que, às vezes, temos que usar alguma forma de força com nossos filhos? As condições que exigem isso seriam quando não há tempo para se comunicar e o comportamento da criança é prejudicial para ela ou para os outros. Ou pode ser que alguém não esteja disposto a falar. Portanto, quando uma dessas situações ocorrer e enquanto isso ela estiver se comportando de um modo que é em conflito com uma de nossas necessidades, como a de proteger os outros, talvez tenhamos que usar a força. Mas aí precisamos ver a diferença entre o uso protetor e o uso punitivo da força. Uma das diferenças entre os dois está no pensamento da pessoa que vai empregá-la. No uso punitivo da força, a pessoa fez um julgamento moralista do outro, um julgamento que pressupõe que o outro fez algo errado e por isso merece punição. Essa gente merece sofrer pelo que fez. Essa é a ideia da punição. Vem da ideia de que os seres humanos são basicamente criaturas más e pecadoras, e o processo corretivo serve para torná-las penitentes. Temos que convencê-las de como são terríveis por agirem assim. E o modo de fazer isto é usando algum tipo de punição para que sofram. Às vezes pode ser uma punição física, como uma surra, ou uma punição psicológica para que se sintam culpadas ou envergonhadas. O pensamento por trás do uso protetor da força é bem diferente. Não há consciência de que outra pessoa seja má ou mereça punição. Nossa consciência está inteiramente concentrada nas nossas necessidades. Compreendemos qual necessidade nossa está em risco, mas não insinuamos de modo algum maldade ou incorreção na criança. Esse tipo de pensamento é uma diferença significativa entre os dois usos da força e está intimamente ligado a uma segunda diferença, a intenção. No uso punitivo da força, nossa intenção é criar dor e sofrimento no outro, fazer com que se arrependa do que fez. No uso protetor da força, nossa intenção é apenas proteger. Protegemos nossas necessidades e mais tarde teremos a comunicação necessária para educar a pessoa. Mas no momento pode ser necessário usar a força para a proteção. Um exemplo disso seria quando meus filhos eram pequenos e morávamos numa rua movimentada. Eles pareciam fascinados pelo que acontecia no outro lado da rua, mas ainda não tinham aprendido o perigo de simplesmente atravessar correndo de repente. Eu tinha certeza de que, se pudéssemos conversar por tempo suficiente sobre isso, conseguiria educá-los, mas no meio tempo tinha medo de que morressem. E aí está um caso de uso protetor da força. Não havia tempo para me comunicar antes que algo grave acontecesse. E o que eu lhes disse foi: se eu vir vocês correndo na rua, vou colocá-los no quintal dos fundos, onde não ficarei com medo de que sejam atropelados. Pouco tempo depois de dizer isso, um deles esqueceu e começou a correr na rua. Peguei-o e levei-o para o quintal. Eu o deixei lá. Não era uma punição. Havia muita coisa para fazer no quintal. Tínhamos balanços e um escorrega.
Eu não queria que ele sofresse, só queria delimitar o ambiente para satisfazer minha necessidade de segurança. Aí muitos pais dizem: ora, a criança provavelmente verá isto como punição. Bom, se no passado a intenção tivesse sido punir, ou se a criança tivesse enfrentado muitas situações de aplicação punitiva da força, então sim, ela ainda poderia entender como punição. Mas o principal é que nós, pais, estejamos conscientes dessa diferença e que, se usarmos a força, tenhamos certeza de que é para proteger, não para punir. Um modo de recordar o propósito do uso protetor da força é ver a diferença entre controlar a criança e controlar o ambiente. Na punição, tentamos controlar as crianças, levando-as a se sentirem mal por suas atitudes e tentando gerar vergonha, culpa ou medo pelo que fizeram. Mas no uso protetor da força, nossa intenção não é controlar a criança, e sim o ambiente, resguardando nossas necessidades até o momento em que possamos ter a qualidade da comunicação realmente necessária. É parecido com pôr telas nas janelas para nos proteger dos mosquitos. É um uso protetor da força. Controlamos o ambiente para impedir que aconteçam coisas que não queremos. Comunidades de apoio. O modo de criar filhos que defendo aqui é bem diferente do da maioria. É difícil pensar em opções radicalmente diferentes no mundo em que a punição é tão disseminada e onde provavelmente seremos mal interpretados se não usarmos punição e outras formas coercitivas de comportamento parental. Pode ser muito útil participar de uma comunidade de apoio que entenda o conceito de criar filhos do modo como estou falando. Uma comunidade que nos incentive a continuar agindo assim num mundo que quase nunca colabora. Fui muito mais bem-sucedido em seguir esses passos quando estava recebendo muita empatia de uma comunidade de apoio. Empatia pela dificuldade que enfrentamos às vezes como pai ou mãe e pela facilidade de recair nos antigos padrões. Quando havia outros pais que tentavam se conectar com os filhos como eu, era de grande ajuda conversar com eles, ouvir suas frustrações, fazer com que ouvissem as minhas. E notei que, quanto mais participava de uma comunidade dessas, mais capaz eu me tornava de manter esse processo com meus filhos, mesmo em condições difíceis. Uma das coisas mais gratificantes que aconteceram, algo que foi muito estimulante e enriquecedor, foi uma mensagem que recebi da minha filha quando ela era bem pequena. Era manhã de domingo, única hora da semana que eu conseguia relaxar. Um momento preciosíssimo para mim. Naquela manhã de domingo específica, um casal me telefonou e perguntou se eu estava disposto a recebê-los para uma sessão de terapia. Estavam com uma crise no relacionamento e queriam que eu trabalhasse com eles. Concordei sem realmente mim, sem ver quais eram minhas necessidades e como me ressentia de sua invasão no meu momento de relaxamento. Enquanto estava com eles na sala, aconselhando-os, a campainha tocou e a polícia trouxe uma moça
para que eu falasse com ela. Eu também a vinha orientando e eles a tinham encontrado nos trilhos da ferrovia. Era o jeito dela de me dizer que queria me ver. Era para ligar e pedir uma consulta. Sentar-se nos trilhos do trem era um jeito seu de me avisar que estava angustiada. Ela conhecia o horário dos trens melhor do que todo mundo na cidade e sabia que a polícia a levaria antes que um trem a pegasse. A polícia foi embora e lá estava eu com essa moça chorando na cozinha e o casal na sala. De um lado para outro, tentando aconselhar todos amorosamente. Enquanto fazia isso, olhando o relógio, torcendo para depois ter algum tempo só para mim, as 3 crianças no andar de cima começaram a brigar. Então subi correndo a escada e descobri algo fascinante. Talvez escreva isso num artigo científico algum dia. O efeito da altitude sobre o comportamento maníaco. Vejam, lá embaixo eu era uma pessoa muito amorosa, dando amor ao casal, dando amor à moça na cozinha, mas um lance de escada acima eu virei um maníaco. Disse a meus filhos: qual é o problema com vocês? Não estão vendo que estou com pessoas sofrendo lá embaixo? Agora vão para o quarto. E cada um foi para o seu quarto e cada um bateu a porta com barulho apenas suficiente para eu não conseguir provar que tinha batido de propósito. Com a primeira batida, fiquei enraivecido. Com a segunda, mais enraivecido ainda. Felizmente, a terceira batida, não sei porquê, me ajudou a ver humor na situação. Como era fácil para mim ser amoroso com aquelas pessoas lá embaixo, mas com que rapidez ficava violento com minha própria família no andar de cima. Respirei fundo e entrei no quarto do meu filho mais velho. Disse-lhe que estava triste por descarregar nele sentimentos que temia, na verdade, sentir pelas pessoas lá embaixo. Ele entendeu e só disse: tudo bem, pai, não foi nada. Entrei no quarto do caçula e recebi dele uma resposta. Quando entrei no quarto de minha filha, ele disse que estava triste pela maneira como falara com ela. Ela se aproximou, descansou a cabeça em meu ombro e disse: tudo bem, pai, ninguém é perfeito. Que mensagem preciosa de ouvir. Sim, meus filhos apreciam meu esforço para me relacionar com eles de maneira carinhosa, compassiva e empática. O que me alivia é que conseguem entender e perceber como às vezes é difícil. Assim, para encerrar, ofereço a avaliação reconfortante que minha filha me deu. Ninguém é perfeito. Lembre-se, qualquer coisa que valha a pena fazer, vale a pena fazer mal feito. E é claro que vale muito a pena criar filhos, mas às vezes vamos fazer mal feito. Se formos cruéis com nós mesmos, pais perfeitos, nossos filhos sofrerão com isso. Contudo, dizer aos pais com quem estou trabalhando que o inferno é ter filhos e achar que bons pais existem. Se
toda vez que formos menos do que perfeitos, nos culparmos e nos atacarmos, nossos filhos não vão se beneficiar. Assim, a meta que sugiro não é sermos pais perfeitos, mas sim aos tornarmos pais menos burros, aprendendo toda vez que não formos capazes de dar a nossos filhos a qualidade de compreensão de que necessitam, ou que não formos capazes de nos expressar com franqueza. Na minha experiência, cada uma dessas situações costuma significar que não estamos obtendo o apoio emocional de que necessitamos como pais para dar a nossos filhos o que precisam. Só podemos doar de maneira amorosa, de verdade, na medida em que recebemos amor e compreensão semelhantes. É por isso que recomendo enfaticamente que procuremos um modo de criar uma comunidade de apoio entre amigos e pessoas que possam nos dar a compreensão de que necessitamos estar presentes junto a nossas crianças de um modo que seja bom para elas e bom para nós. Espero que algo do que eu disse aqui tenha ajudado você a chegar mais perto de ser o pai ou a mãe que gostaria de ser.